Estamos todos uma casa de amor, uma casa de gratidão, tanto por esse tema do mundo, quanto vocês, a busca de algo que preenche dentro do nosso coração. O Papai do Céu sempre disse que ele depositou uma chama divina dentro do seu peito, para que possamos a todo dia iluminá-la, mantê-la iluminada, e que possamos cada vez mais nessa chama crescer, e que possamos aquecer aqueles irmãos com necessidade, aqueles irmãos que buscam alguma coisa, assim como nós, na busca de uma casa, de um afeto, de uma união, e que possamos crescer em forma de amor, e que possamos ajudar da melhor maneira possível aquele irmão necessitado, aquele irmão que precisa de palavras, que sejam essa chama que possa alimentar com a palavra certa no momento ideal. Assim seja, e agradecer por todas as oportunidades que existem nesse plano e que almejamos um plano melhor. Assim seja. Obrigada. Então, vamos conversar. Bom dia a todos. Hoje eu escolhi falar sobre força de vontade. Eu vou começar falando sobre a questão 872 do Livro dos Espíritos, que ele fala. Kardec pergunta: o homem nas suas ações é influenciado pela sua vontade ou pela influência de alguma força externa? A resposta dos Espíritos: o homem é o autor de suas ações. Deus não quis que ele fosse passivo instrumento, deu-lhe a vontade. E aqui ele reforça o nosso livre-arbítrio. O que a gente está fazendo com a nossa força de vontade? Com a nossa vontade, com os nossos desejos. Ele continua, para complementar, na questão 909. O homem poderia vencer suas más inclinações pelos seus próprios esforços? A resposta dos Espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. E como são poucos os que se esforçam. O comentário de Kardec sobre essa pergunta. Entre os que desejam melhorar, quantos se contentam com esforços fracos e intermitentes? Quantos, ao invés de resistirem aos maus pendores, se comprazem neles? E aqui eu trouxe um pouco do Rosandro Kingley, que fala também em uma das palestras dele. Como que a gente pode chegar no nosso objetivo com a nossa força de vontade? O desejo por si só não é suficiente. Então eu vou dar um exemplo básico do nosso dia a dia. Bom dia. Um exemplo básico do nosso dia a dia. Eu quero começar a fazer caminhada toda semana. E eu tenho esse desejo. O desejo está dentro de mim. Mas esse desejo ele precisa ser colocado em movimento. Eu preciso colocar ele na minha vida. Como que eu faço isso? Só o desejo, ele não me movimenta. A ação, ela movimenta. O que Rosandro Kingley traz é construir isso no um pouquinho todo dia. Na terça-feira, eu falei sobre o livro que eu estou lendo, O Poder do Hábito. E, querendo ou não, a nossa força de vontade, Joana de Angelis vai falar sobre isso depois, que eu vou trazer um pequeno trecho que ela traz, mas a força de vontade, ela é um músculo. E a gente precisa fortalecer ele. A gente precisa fortalecer ele um pouquinho todo dia. E primeiro, olhar qual que é o meu desejo, o que que eu quero para mim nessa encarnação. Não é a caminhada é um exemplo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Beleza, eu quero começar a fazer caminhada, mas eu vou além.
Quem eu quero ser como pessoa? Eu quero ser uma pessoa mais fraterna, mais amorosa, mais bondosa com o próximo. Eu quero parar de sentir tanta raiva quando alguém fala algo diferente para mim. Como que eu posso fazer isso? Fortalecendo a minha força de vontade, o meu músculo da força de vontade. Olhando para isso, e primeiro eu preciso olhar esse ponto e falar, tá, eu tô pecando nisso. Onde eu saio do meu eixo? Eu quero ter pensamentos mais felizes. Dando um exemplo, terça-feira eu fiz uma palestra sobre os pensamentos que curam. Então, o meu objetivo, o meu desejo dessa encarnação, ou dessa semana, vamos colocar um objetivo menor, né? Nessa semana, eu quero pensar mais coisas boas do que coisas ruins. Como eu faço isso? Fazendo isso um pouquinho todo dia. E assim, eu vou construindo as minhas habilidades até eu chegar no que eu quero, na minha realização. Eu não consigo ter a realização se eu não tive investimento para adquirir essas habilidades. Enfim, continuando, Joana de Ângeles, ela traz no livro Triunfo Pessoal, no capítulo 2, a seguinte parágrafo. A vontade é, portanto, o motor que impulsiona o sentimento e as aspirações humanas para a conquista do infinito. Sendo sempre maior quanto mais exercitada. O que eu acabei de falar. Com a minha força de vontade, a Joana traz aqui, eu consigo chegar em qualquer lugar que eu quiser. Ela traz aqui a conquista do infinito. É só eu exercer a minha força de vontade, o meu músculo estar fortalecido. Essa mudança, ela só acontece com a repetição dos meus processos. Vou dar o exemplo, né? De novo, eu quero caminhar todos os dias durante essa semana, porém, hoje eu acordei e o dia está nublado. O que eu posso fazer? Esse é o meu impedimento. Vou além. Minha esposa, meu esposo falou de um jeito diferente comigo. Eu senti vontade de responder da mesma altura, mas eu não respondo. Essa é a minha força de vontade, o meu músculo sendo exercitado para que eu não faça. A nossa vontade, a nossa força de vontade, ela tem que ser maior. Eu não posso contar somente com o que eu quero. Ah, não, porque é muito mais confortável a gente ficar no que eu estou agora. Essa movimentação, esse movimento, ele precisa ter um poder que vem de dentro. Eu quero mudar. Esse é o primeiro fator. Essa energia de mudança, ela traz muitos sentimentos diferentes dentro da gente. A gente lidar com isso é legal. Porque a mudança não é gostosa. Se a gente sai do nosso eixo, não é gostoso. Você ser diferente não é legal, porque a gente está saindo da nossa zona de conforto. Mas o desejo da mudança é maior, e se a gente colocar isso acima de tudo, a gente consegue. Tá dando para entender? A não vontade é o estacionamento evolutivo. O Sandro Kinley traz que a roupa que eu nunca uso, que ela tá ali parada, ela se destrói muito mais rápido do que uma roupa que eu uso. Uma água parada, ela faz tão mal, muito mal, todo mundo sabe, né?
cria um monte de bactérias, dengue, ela está parada, ela está instável. Se a gente não movimenta essa energia dentro da gente, esse movimento de mudança, de querer mudar, a gente tem que querer, desejo, primeiro. E outro ponto é, tudo bem, eu quero mudar, ok. Coloquei isso na minha cabeça. Por que a gente não... Normalmente a gente tenta comer um elefante inteiro, né? Essa frase é diferente, mas é exatamente isso. A Joana, ela traz que primeiro comece com o incipiente, depois eu vou ganhando musculatura. Então tá, eu quero voltar a estudar. Quero estudar o Livro dos Espíritos todos os dias, ou a doutrina todos os dias. Eu pego a doutrina e eu já não estudo, vamos dizer, há 15 anos. Eu vou estudar 15 horas do meu dia e é lógico que amanhã eu não vou estudar de novo. Porque eu quero comer um elefante inteiro no único dia. Se eu quero colocar como objetivo, por exemplo, estudar a doutrina dos espíritos, mas eu não consigo porque eu procrastino, essa é uma palavra muito forte hoje em dia, né? A nossa procrastinação. A gente está sempre deixando para depois. Ah, não, depois eu faço. Amanhã eu faço. Segunda eu faço, né? Vamos deixar para segunda. E por que não hoje? Essa energia da procrastinação é essa estagnação. Essa energia parada que tá dentro da gente, ela precisa se movimentar. A gente precisa desse movimento interno. Então, não, hoje eu vou fazer, mas eu vou fazer pouco. Então, eu vou estudar a doutrina dos espíritos 15 minutos do meu dia. E aí, depois, eu posso ver uma série de 3 horas. Né? Vou colocar isso para mim, como meta. Ok. Eu estou fazendo um pouquinho todo dia. Quero voltar a estudar e vir aqui no centro de manhã para fazer o curso do Livro dos Médiuns. Venho hoje, vou dar um exemplo, tá, gente? Venho hoje e aí eu me dou como recompensa, vou ficar assistindo Netflix a tarde inteira. Vocês entendem? Um pouquinho todo dia? Tipo, se acolha, tá tudo bem. Eu vou fazer um pouco todo dia, mas eu não vou procrastinar. Eu vou colocar isso como minha meta. Para minha vida, para essa encarnação que é importante para mim. O que é importante para mim como objetivo? Aqui, Rossandro Kinley traz também em uma das palestras que do minimalismo. Não sei se alguém já viu, já leu sobre. O minimalismo é um jeito de viver. Então, por exemplo, tem até uma série na Netflix sobre minimalismo, é muito legal, muito interessante. Mas eles falam, por exemplo, dentro da minha casa, eu vou colocar somente o que eu necessito. Então, é o que os japoneses fazem, né, com Feng Shui, que é o jeito deles viverem. Então, eu vou ter uma cadeira, que é o que necessito, um quadro, que é o que eu preciso, um sofá. Não vou ter nada de copos, canecas que eu ganho em aniversário, enfim. Não que isso seja ruim, gente, não é isso. Mas o foco na nossa vida, nós precisamos limpar a nossa mente. Com isso do minimalismo. O que eu realmente preciso para a minha vida. Deixa eu limpar tudo o resto e focar no que eu realmente preciso. Nas redes sociais, hoje, quando a gente usa muito, tem muita informação, né? Muita informação. Eu
Por exemplo, eu venho cada vez menos usando as redes sociais. Se eu preciso de alguma coisa para pesquisar, alguma coisa, um ponto, alguma coisa que eu preciso, eu vou lá e pesquiso. Mas eu, Vitória, tá? Não faço o uso mais de redes sociais porque eu sentia exatamente isso. Porque na rede social eu preciso ser tal coisa. Porque tal pessoa tá tendo alguma coisa na vida dela e eu vou lá e me comparo. Tem muito disso. E aí eu não consigo estipular os meus objetivos de vida, de encarnação, com um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu não consigo focar. Eu não consigo ter a mente vazia, minimalista, dos pontos que eu realmente preciso focar na minha vida para ser um ser humano melhor. Porque aqui é exatamente aqui que a gente está nessa vida. A gente está aqui nesta terra para a gente melhorar. Para nós sairmos daqui 1% melhores e mais parecidos com Ele. Que nos trouxe tantos ensinamentos. A gente não está aqui de férias. A gente está aqui para melhorar, para sermos seres humanos melhores. A gente tem que colocar isso na nossa vida todos os dias. Se possível, quando a gente acordar. Eu trago muito Lucilena Galvão, que eu gosto muito do que ela fala. Ela é uma professora, filósofa, e eu acho que o que ela traz é muito objetivo, muito claro. Então ela fala que quando a gente acorda ou antes de dormir, a gente faz a reflexão. É legal a gente fazer uma reflexão. Quando eu acordar, o que eu quero fazer de diferente hoje para a vitória do futuro, a vitória ideal, o ser humano ideal que eu quero ser? O que eu quero fazer hoje? E quando eu for deitar, o que eu fiz? Que foi mais próximo daquela vitória do futuro. Isso é muito legal porque deixa a gente mais próximo do nosso objetivo. Como ser humano, como almas. Quem eu quero ser? No último dia dessa encarnação. Quem eu quero ser? Então, continuando. Não subestimar o nosso processo de mudança. Isso é muito interessante. Porque muitas pessoas vão falar assim, dando exemplo da academia, da caminhada, né, que é do nosso dia a dia, mas colocando isso como exemplo, nossa, você se matriculou de novo na academia e você não vai de novo, sabe, pela 5ª vez, não tem problema. Não subestimemos o nosso poder de vontade, de mudança. Não interessa o que as outras pessoas estão falando. Não interessa. Eu coloquei isso como meu objetivo. E eu sei que se eu coloco, eu vou cair e vou levantar de novo. É que nem a criança que cai, super feio, né? Muitas vezes a criança cai e ela levanta super rápido. Que sejamos essa criança. Que eu caia e me levante novamente e fale, não, esse é o meu objetivo. Eu tenho esse objetivo na minha encarnação. Os nossos pensamentos limitantes. A gente deixar esses pensamentos de lado, do tipo, ah não, eu não consigo. Ah não, eu vou procrastinar isso, vou deixar para segunda. Né? E não é isso. É sobre a gente cair e levantar. E colocar isso como nosso objetivo e colocar
Jesus como nosso objetivo de vida. Nós somos todos cristãos aqui. E olhar para a vida de Jesus e falar assim, eu quero essa meta para minha encarnação. Colocar com exemplos mais claros. Eu quero ser mais bondosa na minha encarnação. Eu quero praticar mais a minha fraternidade. E, continuando, essa mudança, essa energia de mudança é desconfortável. Que a gente tenha claro isso na nossa cabeça. Não é uma coisa confortável a gente mudar. É desconfortável. Então, se eu quero parar de falar mal dos outros, coloquei essa meta, estou dando vários exemplos. Se eu quero parar de falar mal dos outros, e aí eu tenho um grupo de amigos que fala mal dos outros sempre, o que eu tenho que fazer que é muito desconfortável? Me afastar desse grupo de amigos. Para eu estabelecer a minha meta, para eu chegar na minha meta. Que criemos o nosso senso de movimento, o nosso senso de mudança, a nossa força de vontade. De novo, exercitando o nosso músculo de força de vontade, a gente chega no nosso objetivo. Lucilena Galvão, de novo. Eu sou apaixonada. Lucilena Galvão traz também, em uma das várias palestras dela, que se a gente acreditando na humanidade já é difícil, imagina se a gente não acreditar. Então, colocar isso também na nossa mente. Eu acredito em mim, eu acredito no ser humano, hoje em dia. A gente está aqui hoje porque a gente quer mudar, certo? Nós queremos ser pessoas melhores, mais parecidas com ele. Então, eu acredito na humanidade, eu acredito em mim. E eu acredito que eu posso mudar. Com o músculo da minha força de vontade. Estudando 15 minutos cada dia, dando um exemplo, da doutrina espírita. Colocando isso como meta. Tentando não falar mal dos outros. Me afastando de pessoas que não têm mais a ver comigo. Ele levantou rápido. Muito bem. É isso, é sobre isso, Henrico. Exatamente o que a tia está falando. Muito obrigada pelo exemplo. E aí, continuando, Lucilena traz também um parágrafo sobre a vontade. Que a vontade, segundo a tradição indiana, é aquilo de mais divino que a gente tem. Eles chamam de Atma, que é o ápice do ser humano. Onde tem uma vontade, tem um caminho. É uma força poderosa que, quando canaliza através da disciplina e do nosso treino, faz com que se torne cada vez mais dono das circunstâncias e não um fruto delas. Eu sou dono dos meus atos. Eu ajo com o pensamento livre de qualquer coisa e eu sendo eu, puramente eu, focado ali. Tendo o que eu preciso, sem distrações, usando o minimalismo. O minimalismo de cabeça, simplicidade. Eu acho lindo o último parágrafo da oração a prece de Cáritas, que é a simplicidade, que tenhamos a simplicidade que Jesus nos trouxe, que é isso que a gente precisa. Nós não precisamos ser complexos, não somos muito complexos. Que tenhamos a simplicidade de cair e levantar.
E não ficar se culpando sobre aquilo e ficar remoendo aquilo. Simples. Pensamento simples. Sentimento simples. E ela continua. Cada vez faz com que você se torne cada vez mais donos das nossas circunstâncias e não o fruto delas. Cada vez mais capaz de determinar o seu caminho. É isso que eu trouxe hoje pra gente. E que tenhamos que possamos exercitar a nossa força de vontade um pouquinho todo dia. Para que no final dessa encarnação nós olhemos para trás e falamos... Quer dizer, vou dar um outro exemplo. Se eu tirar uma foto minha, de todo mundo que está aqui, eu tiro uma foto. E o ano que vem, nessa mesma data, dia 6 de abril, eu olho para essa foto e falo, eu não reconheço mais vocês. Porque eu sou uma pessoa diferente. E eu tenho que reconhecer de novo todo mundo que está aqui. Porque eu não tenho mais as mágoas, eu não tenho mais as dores, eu deixei tudo para trás. Eu sou uma nova pessoa e eu tenho que reconhecer todo mundo que está aqui hoje. E acho que é isso. E para finalizar, eu vou finalizar com a oração de força do Chico Xavier, que eu acho muito linda. Então, oração de força. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que com as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de amar, mesmo sabendo que a pessoa que eu mais amo pode não sentir o mesmo por mim. Que eu não perca a vontade de ter grandes amigos, mesmo sabendo que as voltas do mundo, eles acabam indo embora de nossas vidas. Que eu não perca a vontade de ajudar as pessoas, mesmo sabendo que muitas delas são incapazes de ver, reconhecer e retribuir essa ajuda. Que eu não perca o equilíbrio, mesmo sabendo que inúmeras forças querem que eu caia. Que eu não perca a vontade de lutar, mesmo sabendo que a derrota e a perda são duas verdades que fazem parte do meu caminho. Que eu não perca a vontade de sonhar, mesmo sabendo que o sonho pode transformar em decepção. Que eu não perca a vontade de viver, mesmo sabendo que a vida em muitos momentos é dolorosa. Que eu não perca a vontade de ser grande, mesmo sabendo que o mundo é pequeno demais para os meus sonhos. Que assim seja. Obrigada. Quer que eu finalize? E assim, vamos fechando nossos olhos físicos, agradecendo por estarmos aqui esta manhã linda de domingo, tirando um pouquinho do nosso tempo, da nossa semana, para estarmos aqui, ouvirmos palavras novas, que possamos colocar no nosso dia a dia, que possamos exercer a nossa força de vontade, o nosso músculo da força de vontade em nossas vidas. Que possamos colocar no nosso dia a dia o que queremos mudar e que façamos, que colocamos como hábitos. E que tenhamos em nossa mente que eu posso, sim, mudar. E que eu quero, sim, ser uma alma diferente. E que assim possamos levar essa energia tão gostosa dessa casa para a nossa semana, para a nossa vida, para nossas casas. E que cada um que esteja aqui volte com muita segurança para a nossa rotina, com esse sentimento tão gostoso desse domingo de manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.